Mas esse jogo já começou antes mesmo da bola rolar no Maracanã, porque autoridades do controle de dopagem hoje compareceram ao treino do Flamengo na manhã desta sexta-feira. O Flamengo acabou de emitir nota oficial repudiando, manifestando seu desconforto com a postura adotada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. O Flamengo reclama que expôs os seus jogadores na antevéspera de uma decisão, de um confronto direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E nós temos aqui a nota oficial assinada pelo Flamengo que acabou de sair. Você que se liga na Jovem Pan, no bate-pronto desta sexta-feira que está chegando agora. Então vamos lá. A nota oficial do Clube de Regatas do Flamengo. Tá aí, abre aspas. Manifesta seu desconforto com a postura adotada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que realizou nesta sexta-feira, dia da principal atividade, antes da partida de domingo, uma ação surpresa no centro de treinamento do Ninho do Urubu. A visita, marcada pela exigência de acompanhamento presencial de todo o trabalho em campo, inclusive em momentos que tradicionalmente são restritos à comissão técnica e aos jogadores, desorganizou a rotina programada e expôs indevidamente a privacidade do grupo. Dos 9 representantes da ABCD presentes, que é a autoridade responsável pelo controle de dopagem do Brasil, 3 assistiram integralmente às movimentações táticas da equipe antes de um compromisso decisivo no fim de semana. Além disso, a intervenção interrompeu o aquecimento, impediu os exercícios de ativação e atrasou o início das atividades, afetando de forma direta a condução do treino. O clube recorda que, nesta semana, o elenco rubro-negro já havia sido integralmente testado pela Conmebol, em procedimento que envolveu os 4 semifinalistas da Libertadores. O Flamengo reitera seu compromisso inabalável com a transparência e com o combate ao doping no esporte, mas entende que tais ações devem observar os princípios de isonomia, planejamento e respeito à privacidade técnica. Fecha aspas. E eu vou querer ouvir aqui o Fábio Piperno, Flávio Prado, Bruno Prado a respeito aqui desse assunto. O Flamengo incomodado com a visita de agentes, de autoridades do controle de dopagem que acompanharam toda a atividade do Flamengo na antevéspera dessa decisão contra o Palmeiras neste domingo às 4 horas da tarde. Bom, primeiro que o controle antidopagem, ele costuma fazer essas inspeções aí, de fato, sem avisar antes, sem uma comunicação prévia, porque esse é realmente essa é a lógica, né? Ou seja, você não vai avisar, olha, eu vou amanhã ou daqui 3 dias eu vou passar e fazer esse controle de dopagem, porque, afinal de contas, daria aos envolvidos, aos atletas que passarão por esse controle, aos eventuais infratores, eu quero dizer, né? Todas as possibilidades de burlar esses controles. Então, em todas as modalidades esportivas é feito assim. E cada vez mais ocorrem controles fora de competição, fora do ambiente de competição. Porque, por exemplo, você vai para uma Olimpíada, todo mundo sabe, todo atleta envolvido sabe que no dia da prova, no dia da competição, ele está sujeito a passar por esse controle. Então, o que acontece? Ele toma as devidas precauções, aqueles que apelam para os malfeitos aí. Então, o controle antidopagem é exatamente para tentar coibir isso, ele vai lá 1 mês antes, 2 meses antes, 6 meses antes e faz o controle de surpresa. É aí que ele acaba pegando a maior parte dos infratores. Dito isso, se a Conmebol já fez agora, por que a CBF, enfim, o controle antidopagem do esporte brasileiro, enfim, do futebol brasileiro, tem que mandar uma outra equipe para fazer de novo? E justamente a 48 horas antes de um clássico tão importante e que vem cercado, né, de tantas suspeitas, trocas de acusações, de todo um ambiente que já está devidamente conflagrado e turbulento. Então, veja,
É óbvio que ninguém está fazendo isso com a intenção de ir lá prejudicar o Flamengo. Mas não custa nada também ter um pouco de sensatez nesse momento. Quer dizer, não é porque vai acontecer um Palmeiras e Flamengo que você vai ter que deixar de fazer um controle desse tipo. Mas, primeiro, se é para fazer, que se faça então nos dois clubes. Eu não sei se os jogadores do Palmeiras também foram submetidos a isso. Segundo, se a Conmebol fez no começo da semana, por que tem que fazer de novo? Quer dizer, será que a CBF não conversa com a Conmebol? Os médicos daqui não têm contato com os médicos de lá, o que eu duvido, porque são especialistas de reputação e que participam de várias organizações internacionais. Então, por exemplo, há alguns anos, um dos grandes expoentes aí do controle antidopagem internacional era o doutor Eduardo De Rose, brasileiro. Ele, obviamente, também tinha conexões, contatos com médicos brasileiros. É evidente que agora isso também acontece. Então, se foi feito pela Conmebol, por que o da CBF não vai conversar com esse médico para saber como é que foi isso, até para poupar esse desgaste? Então, para mim, o timing está muito errado e é óbvio que ela alimenta teorias conspiratórias, né? Aí o que tem de narrativa por aí, insinuações perigosas, sem fundamento, sem comprovação nos últimos dias, é um negócio impressionante. Até o Rafael Porcari, que é especialista em arbitragem, a gente troca informações e a gente sempre mantém contato. Ele acabou de me enviar aqui que em breve teremos a definição da arbitragem para Flamengo e Palmeiras. Imagina como que a arbitragem vai chegar para esse jogo, como é que vai passar o fim de semana, assim, né? Desse jeito, né? Tamanha pressão aí que está sendo feita nos últimos dias. Um árbitro de fora, eu acho. Traz um Facundo Tede, um árbitro argentino, que é muito bom, que é melhor do que todos os brasileiros, todo esse monte de tranqueira que está errando toda hora. A CBF até cogitou trazer árbitros de fora para as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas também tem que ver qual árbitro de fora que vai trazer, porque na Libertadores o que tem de árbitro ruim também não tá escrito. Bruno Prado, agora Palmeiras e Flamengo, essa reclamação do lado do Flamengo a respeito do doping, da dopagem que foi realizada hoje, pegou todo mundo de surpresa e os agentes acompanharam toda a atividade do Flamengo, acabaram atrapalhando ali pela nota do Flamengo o aquecimento dos jogadores. Agora o Flamengo tem essa reclamação contra as autoridades do doping que realizam o controle de doping no esporte brasileiro. É difícil saber o que aconteceu lá exatamente, né? Se o Flamengo colocou uma nota, provavelmente do outro lado vai dar a sua versão, né? Não sei o que aconteceu. Realmente os exames são feitos de surpresa, né? Para eventualmente detectar se alguém está burlando as regras ou não. Então tem que ser de surpresa. É bem lembrado o que o Piperno falou, a Conmebol fez exames outro dia, né, nos times semifinalistas da Libertadores. Agora, eu não sei se eles atrapalharam o treino, se não atrapalharam. Acho que o time tem todo o direito de fazer um treino fechado sem ninguém estar olhando. Isso aí é um direito do treinador, do time, de trabalharem tranquilos, com privacidade. Não sei como atrapalhar. A gente tem aí a versão do Flamengo, vamos ver se tem a versão do outro lado. Até essa coisa, um caso que aconteceu com o Flamengo, né? Que é surpresa. Foi o caso do Gabigol, né? Que rendeu uma suspensão. Ali ele chegou a ser suspenso não por causa do exame, porque ele não teria cumprido o protocolo. Acho até que teve um exagero ali na suspensão, mas depois acabou diminuindo, ele está jogando. Mas isso acontece de surpresa. Agora, se eles atrapalharam ou não, eu não sei, é a versão do clube. Aí não sei se vão dar alguma versão, o pessoal do antidoping aí, se eles vão dar uma versão. Mas assim, não tem que atrapalhar aquecimento, treino, nada disso. Mas vamos aguardar a versão do outro lado. Flávio Prado, tá aí. É o jogo que começou antes mesmo da bola rolar, já nos últimos dias, diria até que nas últimas semanas. A gente já está acompanhando aí uma disputa entre Flamengo e Palmeiras, quando fala em discussão quanto à Libra, em arbitragem, fora de campo já começou esse jogo. E agora o Flamengo recebeu essa visita, né, das autoridades que fazem o controle aqui, o antidoping no esporte brasileiro.
E o Flamengo protesta porque essa visita aconteceu na antevéspera do jogo contra o Palmeiras e atrapalhou o Felipe Luiz e atrapalhou os jogadores do Flamengo que estão ali num momento importante de concentração, de treinamento, antes desse jogo decisivo contra o Palmeiras. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, a lei ela permite que que se faça esse exame de surpresa. Ele funciona dessa forma. Todo atleta em competição, inclusive durante um período que antecede a competição, ele pode a qualquer tempo ser chamado, ele tem que deixar informado qualquer atleta de qualquer modalidade. Onde ele estará, tipo assim, vou fim de semana velejar, não sei onde. Tem que avisar que ele está fora para que ele possa ser submetido a esse tipo de exame. Isso é absolutamente natural. Atrapalhar a atividade não está dentro disso. E achar que isso foi feito pelo Palmeiras, é um pouco de forçação de barra, né? Está dentro da norma. Agora, será que aconteceu alguma coisa? Pediram camisa para os caras, tiraram fotografia, eu já não sei. Mas está dentro da norma. Eles podem a qualquer tempo visitar qualquer time ou qualquer atleta em atividade, inclusive num período pré e pós-competição. Está dentro da normalidade, dentro do que é permitido. Agora, a gente não sabe o que aconteceu, né? Como é que a coisa funcionou. Mas achar que é porque foi a véspera do jogo com o Palmeiras, aí já é forçar demais a barra, né? O pessoal do exame antidoping foi lá para fazer o que eles normalmente fazem. Agora, tudo que há de ruim no futebol brasileiro, e a gente sabe o quanto a CBF agora está se esforçando com o Samir Chaldi e até fez mudanças importantes no calendário e espero que mudanças sejam feitas também quanto à arbitragem do nosso futebol brasileiro, mas tudo que há de ruim no futebol brasileiro, tudo que há de ruim na arbitragem, não é de hoje que a arbitragem é péssima, parece que estão acreditando pro lado do Palmeiras nos últimos dias. Como se tudo fosse culpa do Palmeiras, tudo responsabilidade do Palmeiras. E esse exame não é ruim, é ótimo. Tem que fazer mesmo. Esse exame preventivo eu sou super a favor. Para todos, não é para o Flamengo, para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Juventude, para a quinta divisão. Tem que fazer. Tem que fazer uma prevenção ao esporte e até ao ser humano que está sendo envolvido nisso. Não tem nada errado nisso não, tá tudo certo. De fato, assim, eles passam por vários exames, né? O que aconteceu não é uma coisa de exceção. Isso é rotina. O controle antidopagem visita todos os clubes. A única coisa que eu acho que realmente eles poderiam ter evitado é fazer o exame agora, no momento em que a Conmebol acabou de fazer. Então, veja, acho que não há problema algum em uma entidade se comunicar com a outra, né? Porque provavelmente na equipe da Conmebol também devia ter médico brasileiro. Fulano, a gente acabou de passar aí, enfim, os resultados estão aqui. Porque aí, claro, eles ficam alimentando teoria da conspiração, né? Seguimos no YouTube com um bate-pronto para você. Muito obrigado pela audiência nesta sexta-feira. Falando agora do lado do Palmeiras, e vamos falar bastante sobre esse jogo, Flamengo e Palmeiras, porque o goleiro Everton, e dando aqui os créditos, informação do Paulo Vinícius Coelho PVC e do Danilo Lavieri, eles trouxeram em primeira mão essa notícia do goleiro Everton, acabou lesionando a mão, vai ser reavaliado nas próximas horas, mas a tendência é de que o Everton não entre em campo contra o Flamengo. A tendência é que o Everton fique de fora da partida. Fábio Piperno, tá? E o Palmeiras perde o seu goleiro e abre a possibilidade do Carlos Miguel fazer a estreia pelo Palmeiras. É o Lomba. Não, pode ser uma pergunta, tá, Pedro? O reserva é o Lomba. Sim. Até nas declarações do Abel Ferreira, acho que ele deixou claro que na hierarquia é o Everton, o Lomba e depois isso mesmo. Por isso que eu Carlos Miguel. A gente fica, né, vai jogar mas o normal, em tese, dentro da coerência daquilo que diz o treinador, é o Lomba. Então, Flávio, mas você vê, 2 semanas atrás, não, menos que isso agora, acho que foi na semana passada. Semana passada. Eu estava fazendo um jogo, estava trabalhando no jogo do Palmeiras contra o Juventude com este jovem cidadão aqui. E naquele momento, o jogo Palmeiras, aos 10 do segundo tempo, 4-0. Fácil o jogo. Não. Aí o Abel começa a mexer. Quando o Abel começa a mexer, comentei na transmissão, falei, escuta, o jogo 4-0. O Carlos Miguel não joga faz muito tempo. Será que não era assim? Será que não era uma boa oportunidade para colocar um pouquinho o Carlos Miguel em atividade? Porque vai que aconteça alguma coisa com o Everton nesses próximos dias. Acho que o Pedrinho lembra disso. Eu lembro que você falou mesmo. Segundo tempo.
Mas, Flávio, não é uma coisa que pode acontecer? Por que num jogo 4-0 já não começa a colocar o cara em atividade, estrear o cara? Porque, assim, todo mundo sabe que o Carlos Miguel, em algum momento, ele vai ser o titular do Palmeiras. Provavelmente em algum momento de 2026. Mas, assim, pelo menos para começar, assim, a sentir o cara, se prevenir. Pô, o cara em atividade, ele tá parado faz um tempão. Aí pode ser que aconteça essa ausência do Everton, então. Aí o Palmeiras vai jogar contra o Flamengo, ou com o goleiro reserva, que não é lá um goleiro que, né, provoque suspiros, é um goleiro razoável, não. Ou então com um goleiro que está inativo há um tempão. Agora, o Palmeiras teve pelo menos 2 chances. O Palmeiras goleou os 2 últimos adversários. Põe o cara para jogar um pouquinho. Mas não, contra o Juventude, por exemplo, estreou o menino do Sub-17, lá o Luiz Pacheco, né? Um bom jogador, merece entrar aí, começar a se ambientar, então. Mas assim, por que não, né, dar um pouquinho de ritmo pro Carlos Miguel, né? Até onde eu sei, o Carlos Miguel tem sido muito elogiado nos bastidores da academia de futebol, pelo nível dele, tecnicamente falando, também pela conduta, dia a dia. A gente sabe como o Abel também leva muito a sério, né, essa questão do jogador, de fazer o ambiente, do dia a dia. O Carlos Miguel tem sido muito elogiado por lá no Palmeiras, mas o próprio Abel Ferreira já deixou claro que o substituto é o Lomba. Será que nessa hora, enfrentando o Flamengo, ele pode mudar essa convicção, pode mudar a hierarquia do Palmeiras para colocar o Carlos Miguel em campo? Acho que depende do dia a dia ali, quem está bem. Eles têm revezado no banco, né? E às vezes ficam os 2. Hoje pode ficar 12 jogadores no banco, então muitas vezes ficam os 2, revezam. Eu acho que o Carlos Miguel é um goleiro melhor que o Marcelo Lomba, mas aí depende de como tá. O Carlos Miguel, no último ano, ele fez pouquíssimos jogos, né? Ele, na Inglaterra, fez 3 jogos e aqui ele ainda não jogou na volta. O Lomba também não joga com tanta frequência. Então, depende. Eu me lembro quando o Cássio foi lançado no Corinthians, era uma decisão parecida, né? Júlio César, aí no caso, não foi por lesão, mas foi porque ele estava mal. E às vésperas de um jogo de Libertadores contra o Emelec, o Tite optou pelo Cássio, não pelo Danilo Fernandes, né? Que na teoria estava na frente. Ele pôs o Cássio ficou, né? E já naquela Libertadores, na reta final, Cássio se transformou num personagem fundamental para o título do Corinthians. Então, acho que depende do dia a dia. O Carlos Miguel é um goleiro melhor, mas tem que ver como ele está. Não joga, no último ano não tem nem 5 jogos, e o Abel deve avaliar isso para o jogo, para o dia a dia, quem está melhor, quem está mais inteiro fisicamente, quem está mais preparado. É uma decisão difícil. Ele perde o seu goleiro, que é uma das referências do time. Vai ser avaliado ainda, né? Mas o Everton fora é um desfalque sério, né? O Carlos Miguel, que é um goleiro bom, que eu acho que é um goleiro que foi contratado para ser titular no futuro. Acho que o Carlos Miguel já é uma reposição ao Everton, não imediata, mas o Everton já é um goleiro com quase 40 anos e o Lomba também é um goleiro com quase 40 anos. Não seria o Lomba a sucessão do Everton. Carlos Miguel acho que é uma antecipação disso, como o Palmeiras agora acabou de mudar bastante seu elenco porque algumas referências do clube estão mais velhos e já não rendiam mais. Então o Carlos Miguel ele foi contratado para ser titular, não agora, né? Ele não chegou para tirar o Everton imediatamente, mas daqui a um ano, talvez 2, ele foi contratado para ele ser o goleiro do Palmeiras.